dia a todos, para quem não me conhece, meu nome é Caio e hoje o título da minha mensagem para vocês hoje é Caminhando com Jesus. Eu já quero começar essa mensagem sendo bem honesto com você, sendo bem sincero. Uma pregação, ela tem geralmente dois efeitos, tanto sobre quem está ouvindo quanto sobre quem está falando também, que é basicamente inspirar e desafiar. A mensagem, ela nos inspira a continuar crescendo, a continuar vivendo, a continuar caminhando e ela nos desafia cada vez mais a ser mais parecidos com Jesus. E eu confesso a vocês que eu fui muito desafiado por essa mensagem que eu vou trazer para vocês hoje, especialmente nas duas últimas semanas em que o meu semestre estava abarrotado de coisas para fazer. Eu estava cheio de diversas provas, de trabalhos, de situações para resolver, de ansiedade, de cansaço, tudo acontecendo na minha vida ao mesmo tempo. Então foram semanas difíceis, acredito que para muitos de nós aqui que estamos na faculdade também tem sido. Então, a minha esposa até chegou a dizer para mim que eu tava difícil de me ver feliz, né? E realmente era verdade, eu estava com muita dificuldade de ser grato, de ser feliz, de ser leve, porque tudo estava acontecendo ao mesmo tempo, né? Será que você já se sentiu assim também? Você tem sentido assim? Em semanas que parece que tudo acontece ao mesmo tempo, que você fica sobrecarregado e fica difícil, né, de a gente focar em Cristo, de se lembrar de que nós somos discípulos, de que nós temos Ele para nos guiar, que nós temos a Sua palavra. Tem momentos na vida de todo mundo que é assim. Então eu tive que revisitar algumas coisas que eu já tinha estudado para preparar essa aula aqui para vocês, para poder me encorajar primeiro, para poder me fazer lembrar de que eu sou um seguidor de Jesus, de que eu sou um discípulo de Cristo, de que eu quero ser a imagem e semelhança dele, né? E por isso que eu estou aqui compartilhando com vocês hoje. Mas o ponto é que essa é a vida. Hoje a gente está aqui nesse culto, separamos um tempo para ouvir um pouco da palavra de Deus, mas a nossa vida é complexa. A sua semana provavelmente deve ter sido cheia, a gente tem problemas, a gente tem situações o tempo todo, e a grande pergunta é, como que a gente se mantém um discípulo mesmo nos momentos difíceis da nossa semana? E eu acredito que você e eu, nós temos um inimigo em comum, chamado inconstância. É muito difícil manter constante numa coisa, não é verdade? Se você já começou um regime, por exemplo, ou se você começou uma resolução de ano novo que você ia fazer, provavelmente começou ali os primeiros meses, você teve dificuldade, talvez você nem mais faz isso, né? No começo do último mês, aproximadamente, eu pensei, poxa, eu vou acordar todo dia às 6 horas da manhã e vou caminhar, né? O primeiro mês acho que foi muito bem, agora essas últimas semanas começaram a ter mais frio, eu comecei a ficar atolado de coisas da faculdade, aí já comecei a falhar alguns dias, já comecei a falhar 2 dias. Então é uma dificuldade que nós temos de manter constante em algo que nós nos propomos a fazer. E eu não sei se você sabe, mas a gente é um pouco parecido biologicamente com um porco, né? Tanto é quando as pessoas vão fazer estudos na faculdade, em alguns lugares, elas pegam pele de porco, alguns órgãos são muito parecidos, e também a sua natureza. Porque eu não sei se você sabe, um porco é um dos animais que mais facilmente volta a ser selvagem a partir do momento que você solta ele na natureza de novo. Então, se você solta um porco aí, em pouco tempo, ele vai voltar a ser selvagem, vai voltar às suas raízes, à sua natureza. E assim somos nós também. Se a gente não é constante na nossa busca por Cristo, rapidamente a gente volta a viver na lama do nosso pecado. Rapidamente a gente volta a ser selvagem de novo. Então, por isso nós vamos fazer um esforço aqui concentrado de voltar para algumas verdades simples, mas profundas da vida cristã. Porque eu acredito que nós precisamos constantemente reorientar a nossa vida ao Evangelho de Cristo Jesus. E buscar manter sempre a presença de Deus diante de nós. Mas antes eu queria fazer uma oração com vocês. Senhor Deus e Pai, obrigado por estarmos aqui, Pai. Obrigado por poder compartilhar a Tua mensagem nesse domingo com meus irmãos e amigos. Deus, as semanas têm sido tão complicadas, tão cheias, Pai. Eu só peço que o Senhor me inspire aqui nesse momento para trazer a Tua verdade aos meus irmãos, para não só ser confrontado, mas também ajudar os meus irmãos a, de fato, a praticar o caminho que o Senhor trilhou para nós, a Te buscar, a conseguir realmente vencer o nosso desânimo, vencer o nosso cansaço, vencer as dificuldades que a gente tem na vida para poder honrar o Teu nome, Pai, e poder ser luz nesse mundo. Eu te oro em nome de Jesus e te agradeço. Amém. Amém. Eu queria começar falando para vocês que, embora Jesus hoje ele seja, vamos dizer assim,
divulgado ou até comercializado algumas vezes como o Filho de Deus, o Messias, né? O Deus encarnado, o Deus Todo-Poderoso. E realmente, Jesus é 100% homem e 100% Deus. Ele é todas as coisas. Mas quando você para olhar no contexto ali do Novo Testamento, quando ele chamou os discípulos, né, com a idade que ele tinha ali, aproximadamente 30 anos, que é o que eu faço esse ano, ele era considerado um rabino. Né? O que era um rabino? Para nós hoje seria basicamente como um professor, um mestre. E por isso, por ele ser um rabino, nós e os seus discípulos deveriam se concentrar no seu caminho. Nós deveríamos nos concentrar na maneira que ele ensinou os seus discípulos a viver a vida. Se concentrar mais especificamente no convite de Jesus para aqueles homens e para nós hoje se tornarem um talmidim. Talmidim é a palavra que nós traduzimos hoje como discípulo ou aprendiz. E pouquíssimos meninos da elite intelectual de Israel eram chamados de talmidim ou aprendizes. Mas agora ele estendia esse convite para quem quer que fosse, para homens comuns como eu e você, para pescadores, para criminosos, para mulheres que muitas vezes não tinham nem acesso a aprender, a ler e escrever, nem as escrituras, para qualquer um que desejasse segui-lo. O convite de Jesus era: venha aprender a viver como eu vivo. Mesmo, não importa como você vive hoje, não importa como é a sua vida, não importa os barulhos que te rodeiam, os problemas que te perseguem, venha aprender como eu vivo. Venha ser meu discípulo. Esse era o convite de Jesus. E quando a gente analisa esse convite que Jesus fazia para muitas pessoas, ele basicamente consistia em 3 coisas. Primeiro, esse convite era um convite para estar com ele. O segundo era um convite para passar um tempo com ele. E terceiro, era para ser como ele era, se tornar como Jesus era, sendo transformado constantemente em sua imagem e fazer o que de fato nós fomos criados para fazer. É uma maneira totalmente nova de viver, onde nós encontramos contentamento, onde nós realmente somos transformados, onde nós ajudamos outras pessoas a fazer o mesmo também. E nós nos tornamos parte de uma grande família. Com Deus, o nosso Pai. E é essa maneira que Cristo nos chama a viver. Uma nova maneira de pensar sobre a vida. Uma nova maneira de ser humano. Eu sei que talvez isso pareça muito grandioso, muito romantizado para alguns, mas isso é apenas o convite que Jesus fazia para homens comuns e mulheres comuns como eu e você, no primeiro século e hoje também. Então, quando Jesus dizia, vem, fica comigo, passa tempo junto comigo e se torne como eu sou, é isso que ele estava oferecendo para aquelas pessoas. E eu queria então começar falando sobre essa questão de estar com Jesus, né? Que seria o primeiro pilar do convite de Jesus, de estar com ele. E vamos ver aqui uma história que está lá em João capítulo 1. A Bíblia diz assim: no dia seguinte, João estava ali novamente com 2 dos seus discípulos. Quando viu Jesus passando, disse, vejam, é o Cordeiro de Deus. Ouvindo-o dizer isso, os 2 discípulos seguiram a Jesus. João aqui nessa história, se você não está familiarizado, é o João Batista. João tinha discípulos também, porque ele também era um rabino. Então ele estava com 2 destes discípulos de João Batista, estavam ao lado dele ali. Quando eles viram Jesus passando lá na frente, João apontou e disse, provavelmente, né? Olhem, esse é o Cordeiro de Deus. Esse é o Filho de Deus. Os 2 discípulos, então, eles ouviram João, o seu, então, rabino, dizer isso, e eles deixaram João e seguiram Jesus. Até é engraçado imaginar, deixaram lá João sozinho e foram seguir Jesus. Mas eles escolheram ir Jesus porque eles perceberam que era de Jesus que João Batista estava sempre falando. Ele estava sempre anunciando. Tinha chegado aquele de qual o seu rabino, no caso João Batista, tinha falado. A história continua. Voltando-se, vendo Jesus, que os 2 o seguiam, perguntou-lhes, o que vocês querem? Eles disseram, Rabi, que significa mestre, onde estás hospedado? Então Jesus viu aqueles 2 discípulos de João Batista seguindo e perguntou, o que é
que vocês querem? Uma pergunta, no mínimo, intrigante, né? Se Jesus te perguntasse hoje, o que é que você quer? O que você tão tem buscado na sua vida? O que você quer de mim? Essa era a pergunta de Jesus. E aí continua, respondeu ele, venham e verão. Então foram por volta das 4 horas da tarde, viram onde ele estava hospedado e passaram com ele aquele dia. Então eles ficaram ali e passaram o dia com Jesus. Eles queriam saber onde Jesus estava hospedado. Ele falou, venham ver comigo. Venham, passem tempo comigo. Fiquem comigo. No dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galiléia. Quando encontrou Felipe, disse-lhe, siga-me. Felipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaida. Felipe encontrou Natanael e lhe disse, achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou Natanael, Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Disse Felipe, venha e veja. Ele então continua a falar com eles. E eventualmente Natanael percebe que ele é de fato o Messias. E é muito interessante essa frase, porque a gente vê ela repetidamente quando Jesus chama outros discípulos também. Venha e veja. Venha e veja com seus próprios olhos. Hoje talvez poderia significar venha e passe tempo comigo. Fica aqui um pouco comigo. Caminha do meu lado. Venha e veja por si mesmo a vida que eu tenho para oferecer. Isso era tão poderoso quanto a mensagem de Jesus, era o que ele demonstrava através da sua vida. E o fato é que venha e veja é ainda um convite aberto de Jesus de Nazaré no século 21. Na época agora, talvez uma das mais sombrias da história do coronavírus, ainda é o mesmo convite de Jesus para nós hoje. Venha e veja. Eu acho que é importante a gente continuar constantemente a reavaliar a nossa vida. E repensar se realmente a gente está seguindo Jesus ou a gente só está dizendo que está seguindo. Se a nossa vida realmente mostra que nós somos seguidores de Jesus, imitadores dele, ou se a gente só diz que segue ele. Eu sei que talvez algumas coisas sejam simples aqui, talvez alguns de nós já conheçam. Eu já sei, Jesus chamou para andar com ele, para ser como ele. Mas é sempre bom voltar para as bases, sempre bom reavaliar a nossa vida. Só que a ideia que esse convite de Jesus, de realmente segui-lo, seria uma ideia revolucionária. A vida de alguém que seguia Jesus era realmente revolucionária. Realmente totalmente diferente das pessoas que conviviam com aquelas pessoas, as pessoas veriam as mudanças. A questão é, nós estamos vivendo uma vida radicalmente diferente do que nós encontramos nesse mundo. Não porque nós somos melhores, nós não somos melhores que ninguém. Mas a nossa vida precisa ser radicalmente diferente do que nós encontramos nesse mundo. E você pode perguntar, poxa, tá, Jesus faz esse convite para andar com ele, mas isso era no primeiro século, né? Ele estava lá presencialmente, hoje a gente infelizmente não tem ele aqui em corpo físico, né? Como é que realmente, como que na prática isso funciona, andar lado a lado com Jesus, já que ele não está mais aqui em carne e osso para a gente poder visualmente imitá-lo, né? E eu realmente adoraria ter ele aqui como um modelo físico, né? Mas a gente vai falar um pouco sobre o que alguns autores chamam de o Deus esquecido, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo vai ter um papel fundamental nessa nossa caminhada, nesse papel de seguir, ir e ver como Jesus vive e aprender dele. Então, em João 14, Jesus está terminando o seu ministério terreno. Ele sabe já que ele vai ser crucificado, que ele vai morrer, que ele vai embora e que em algum momento ele não estaria mais com os discípulos presencialmente. Ele já sabia isso. Então ele começa a falar sobre uma ideia. Ele começa a falar que ele já sabia que ele ia embora, mas que ele sabia que não deixaria os seus discípulos sozinhos. Porque estar com ele, estar com Jesus, é uma parte extremamente importante de ser um discípulo. Não existe um discípulo que não está com o seu mestre. Jesus está se certificando de que eles entendam que não é só estar com Jesus, estar com ele, mas é estar
por extensão com o próprio Deus eterno, que é estar também com o próprio Espírito Santo de Deus. E olha o que João 14 fala. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro, para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará em vocês. Jesus, ele reforça novamente a ideia de estar com os discípulos para sempre. Como Jesus está indo embora, ele diz, eu vou mandar outro que é igual a mim, para passar tempo com você, para estar com você a cada momento da sua vida. Para estar com você quando você não estiver no seu trabalho, para estar com você quando você estiver cheio de problemas, para estar com você quando você está tendo dificuldade de ter fé. Ele enviaria alguém. E continua, o Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Tudo isso lhes tenho dito, enquanto ainda estou com vocês. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Então eu quero que você imagine aqui os discípulos, né? Eles têm caminhado ali com Jesus por cerca de 3 anos. Cada passo que Jesus deu era o passo que eles deram. Só poeira cobriu os corpos dos discípulos. Eles estavam com ele a cada passo do caminho. Então, de acordo com Jesus, o jeito que eu e você também podemos estar com ele hoje, e os discípulos do primeiro século também podiam, é através de uma conexão com o Espírito Santo. Talvez possa parecer muito místico para você, e tudo bem para mim, às vezes parece, mas nós vamos dar então uma atenção de como Jesus vai explicar essa relação que nós deveríamos ter com o Espírito Santo e que ele teria com nós. Ele usa então uma parábola, uma ilustração para falar um pouco sobre isso. João 15. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar frutos, se não permanecerem em mim. Essa palavra permanecer, ela é repetida cerca de 10 vezes aqui nesse contexto. E ela significa, é a palavra menor, né? Que significa aguentar, morar em um lugar, ficar conectado. Então Jesus está dizendo, eu sou a videira, uma árvore. Vocês são os ramos. Eu sou a fonte da sua vida. Você é um ramo que precisa estar conectado para se alimentar. Se você permanecer em mim, você dará muito fruto. É o que Jesus está falando. Sem mim, você não pode fazer nada. Um discípulo que permanece conectado à videira de Jesus é um verdadeiro discípulo. É um verdadeiro talmidim. É um verdadeiro aprendiz. Então, se você é um seguidor de Deus, um seguidor de Jesus, ou se você quer se tornar, talvez, um seguidor de Deus, o seu primeiro objetivo é permanecer na presença do Pai. Jesus não está dizendo que você precisa viver em um mosteiro isolado. Ele não está dizendo para você ir embora, mas para que constantemente a nossa vida seja conectada a Ele. E eu quero fazer talvez uma pergunta que esclareça um pouco mais isso. Quanto dos seus pensamentos no seu dia estão conectados a Deus? Quanto do que você fala no seu dia está conectado a Deus? Quanto das suas ações para com as pessoas que moram com você está conectado a Deus? Ou seja, quando você fala, é como se Deus estivesse falando? Como se Jesus estivesse falando? Quando você trata alguém, a pessoa se sente como se fosse Jesus tratando aquela pessoa? Os seus pensamentos são pensamentos que Jesus teria sobre alguma pessoa do seu trabalho, sobre alguma pessoa da própria igreja, talvez?
A sua vida está de fato conectada com Deus? Está de fato conectada através do Espírito Santo, que nos ensina a ser como Jesus era? O ponto principal aqui é que nós precisamos aprender a estar em dois lugares ao mesmo tempo. É isso mesmo, nós precisamos aprender a estar em dois lugares ao mesmo tempo. Mas como assim, cara? Eu não sou Flash, não tenho teletransporte, não tenho clone, como é que eu vou estar em dois lugares ao mesmo tempo? Assim, você vai estar comendo seu bife na presença de Deus. Talvez você não tenha dinheiro para comprar um bife, você vai comer o seu ovo na presença de Deus. Você vai passar tempo com seus colegas da faculdade, do trabalho, na presença de Deus. Saindo de férias, na presença de Deus. Lavando a louça na sua casa, na presença de Deus. Disciplinando os seus filhos, na presença de Deus. Fazendo uma prova, na presença de Deus. Imagine em todas essas situações, se o próprio Deus estivesse presente ali. Como você se sentiria? Tudo bem para você se Deus ali estivesse presente, se Jesus em corpo físico estivesse presente no momento que você está fazendo a sua prova, no momento que você está conversando com as pessoas? Tudo bem se Deus estivesse ali ouvindo as suas conversas? Tudo bem se Deus estivesse ali presencialmente vendo você tratar a sua família, a sua esposa, os seus filhos? Tudo bem para você se Deus estivesse ali? É esse tipo de exercício mental que nós devemos fazer. Porque de fato é isso que acontece. O Espírito Santo está em nós. Então, Deus está em nós. E como que é a nossa vida sabendo disso? Tendo essa convicção, tendo essa fé de que Deus está constantemente presente na nossa vida. A ideia é simplesmente essa. Então, em todos os momentos, a sua mente deve estar conectada a Deus. Porque ser um discípulo não mudou muito do que era ser um discípulo no primeiro século. O que significava ser um discípulo? Que você dormiu ao lado do seu mestre. Que você comeu com o seu mestre. Que você fez tudo junto do seu rabino. E significa a mesma coisa para nós hoje. Ser um discípulo de Jesus significa ter todo o nosso dia conectado ao nosso mestre. Como se ele estivesse aqui fisicamente ao nosso lado. Eu queria ler um trecho de uma citação de um cristão americano chamado de Brother Lawrence, ou irmão Lawrence. E ele era um monge, né? E ele trabalhava especificamente na cozinha do monastério. Então ele ficava lá o dia inteiro cozinhando para receber as pessoas, enfim. Era o trabalho dele, era cozinhar. E ele, olha uma citação que ele diz. O tempo do trabalho comigo não difere do tempo da oração. E no barulho e bagunça da minha cozinha, enquanto as várias pessoas estão ao mesmo tempo chamando por coisas diferentes, possuo Deus com tão grande tranquilidade como se estivesse sobre o meu joelho no Santíssimo Sacramento. Então Lawrence ele estava na cozinha lá, quem já cozinhou para muitas pessoas, eu nunca tive a oportunidade ainda, mas na cozinha a gente fica ali todo tarefado, tem que cortar isso, tem que cozinhar, ver o fogo, e ele conseguia se sentir conectado a Deus, mesmo naquele caos da cozinha, quanto no momento que ele orava sozinho com Deus. Imagina você agora poder escapar um pouco do mundo, do barulho, e apenas contemplar a Deus. Às vezes eu queria ter essa vontade, né, de poder me desligar aqui e ir para o céu um pouquinho, ficar lá com Deus e depois voltar. Mas Lawrence ele aprendeu que ele possuía Deus, mesmo na loucura do seu trabalho. Mesmo na loucura do seu dia a dia. E é isso que eu quero trazer para nós hoje. Nós não podemos nos esquecer disso, irmãos. Eu confesso, como eu falei no começo, que tem sido difícil para mim lembrar. Eu me esqueci muitas vezes ao longo da semana, porque eu estava atolado nos meus problemas, atolado na faculdade, atolado das minhas ansiedades. Mas espera aí, eu possuo Deus dentro de mim, o Espírito Santo. E isso deveria me ser suficiente. A coisa mais básica que a gente pode fazer é manter Deus diante da nossa mente. Eu estou falando aqui essas coisas, parece, né, é muito fácil, mas isso é um hábito que a gente vai desenvolvendo ao longo do tempo. Você cria um hábito novo, totalmente cheio de graça, de manter Deus à sua mente, nos seus pensamentos, nas suas ações. Isso vai substituindo hábitos anteriores que você tinha. E eu vou dar algumas direções práticas daqui a pouco para você, mas eu não quero também que você se torne um legalista sobre isso, né?
Apenas que você use isso como uma ferramenta, né, para você crescer. Isso é interessante, que na Bíblia a moralidade ela é comandada. O que isso significa? Que existem mandamentos lá, princípios e orientações em relação à nossa moralidade. A fazer aquilo que é correto diante aos olhos de Deus, a não fazer determinadas coisas. Então isso são mandamentos que existem lá que a gente deve ou não fazer, né? Condutas que são esperadas de um discípulo. Só que o crescimento espiritual, o amadurecimento espiritual, ele é um convite. Ele não é um mandamento necessariamente. Então, eu espero poder fazer hoje um convite para você crescer junto com a gente. É um convite que Cristo faz. Não uma obrigação, que você tem que fazer isso, mas Ele está nos convidando a crescer, a amadurecer, a aprender a lidar com os nossos problemas e continuar sendo um discípulo dele no nosso dia a dia. Então vamos ler aqui uma escritura que está lá em Gálatas, que diz assim: Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Então depois ele vai dizer, na sequência, sobre quais são os atos, né, de origem pecaminosa, o que a gente chama de lista de pecados, tem alguns pecados lá. Coisas que são claras, né, para quem vive pela carne e quem vive pelo Espírito. E aí depois ele continua, depois de passar essa lista. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Eu descobri recentemente que eu sempre interpretei errado esse versículo e talvez muitos de nós aqui hoje. É uma passagem muito mal interpretada. Por quê? Porque os frutos do Espírito acabam se tornando uma lista de coisas a se fazer. É como se a gente ficasse do tipo, como está a sua semana? Como está a alegria na sua semana? Então, fica mais alegre, uai. Fica mais em paz, seja mais paciente. Não é como se fosse simplesmente mágico, né? Eu posso aqui, se eu não estou muito feliz, então simplesmente seja feliz. Bota um sorriso na cara, né? E às vezes a gente pode usar a escritura como uma lista de coisas a se fazer, como se dependesse totalmente só da nossa vontade. Então não necessariamente é isso que Paulo está dizendo aqui. Que a gente deveria ser essa lista, então eu vou ser assim e pronto. Né? Como se dependesse só da nossa força. Ele está dizendo que você pode até agir com mais alegria, mas não ser mais alegre. A gente pode agir com mais amor, mas não ser necessariamente mais amoroso. Então a gente começa a entender, se você quiser depois voltar, só existem 2 mandamentos. Na verdade é um mandamento só nessa passagem, que é repetido 2 vezes de forma diferente. Qual que é esse mandamento? Viver pelo Espírito e andar com o Espírito. O que isso significa? Você não pode, naturalmente, ser mais amoroso, alegre, paciente ou pacífico. Mas você pode se abrir constantemente para o Espírito Santo, para um relacionamento com Deus. Você pode praticar estar na presença de Deus e permitir ser mudado de dentro para fora. O mandamento é: ande no Espírito, conecte-se com Deus, mantenha a sua mente nas coisas celestiais, permaneça na sua palavra, permaneça no seu amor, fique conectado com as Escrituras. É difícil, é um exercício diário de se alimentar mais de Deus, de se relacionar mais com Ele, das nossas orações cada vez se aprofundando mais. É um exercício constante. É moldar a nossa mente de volta e de volta à presença de Deus. A presença da glória de Deus. E o resultado dessa constante conexão com a videira é o fruto do Espírito em você. Então ele usa uma parábola que a gente leu antes para falar sobre uma videira, uma árvore, que isso produziria fruto. E qual que é esse fruto? São essas coisas que a gente viu aqui. Amabilidade, paciência, domínio próprio. Isso só vem de uma conexão constante com Deus. Então eu quero te animar. Talvez você não vai ser amanhã acordar super amoroso, ou super feliz, ou super paciente. Eu não tenho essa expectativa sobre mim mesmo. Mas a expectativa que eu tenho é:
À medida que a gente continua, a gente persevera, buscando, aumentando o nosso conhecimento de Deus, se relacionando com Ele, essas coisas vão vir, esses frutos de amadurecimento vão brotar na nossa vida. E o fato é, se você quer experimentar a vida de Jesus, então você tem que adotar o estilo de vida de Jesus. Se você quer ser como Cristo, a sua vida é apenas um subproduto do seu estilo de vida. Qual que é o fruto que você tem obtido agora? Será que é estresse? Será que é ansiedade? Será que é excesso de trabalho? Será que é materialismo? Medo? Qual o fruto que a sua vida, o seu estilo de vida tem produzido em você? A gente às vezes questiona, mas Deus, por que eu não estou sentindo, sentindo paz, não estou conseguindo ser mais amoroso? Olha para o seu estilo de vida. O seu estilo de vida tem produzido o que na sua vida? Eu não estou querendo culpar ou dar bronca em ninguém aqui hoje, eu estou apenas dando um aviso, né? Se a sua vida não é saudável, a sensação de estar sobrecarregado, né? Existe a sensação de estresse, então sua vida não se parece muito com a vida de Jesus, provavelmente. Sabe por quê? Porque Jesus estava em paz mesmo na cruz. Mesmo no momento mais difícil da sua vida. A Bíblia fala que pela alegria que lhe foi proposta, ele suportou a cruz. E o que sabemos do estilo de vida de Jesus? Que ele viveu sem pressa, que ele viveu em comunidade, em comunhão, que ele orava constantemente, que ele descansava, que ele conhecia as Escrituras. Esse era o estilo de vida de Jesus. A gente tem hoje muitos coaches na internet, muitos influencers, muitos personagens. Tem até um amigo que é personal pela internet. E a gente olha essas pessoas, uau, que vida legal, eu queria imitar, eu queria ser assim, eu queria ter essa qualidade de vida, eu queria acordar mais cedo, eu queria, sei lá, falar melhor como essa pessoa. A gente tem uma referência muito melhor que todos esses, que é Cristo. Que tal se a gente se inspirar, se apaixonar cada vez mais pelo exemplo dele e falar, poxa, eu ainda não estou lá. Eu não estou, provavelmente você também não está. Mas olhar para Cristo, poxa, eu quero ser como Cristo. Voltar a ter aquele sonho de olhar para Cristo e se inspirar. A gente se esquece muitas vezes de que a gente tem uma referência para imitar. A gente tem Cristo. A gente possa voltar a sonhar juntos em ser cada vez mais parecidos com Jesus e ajudar um ao outro nesse processo também. E a última citação de hoje que eu queria ler para vocês é uma citação do filósofo cristão que chama Dallas Willard. Ele fala assim: a falha geral do ser humano é querer o que é certo e importante, mas ao mesmo tempo não se comprometer com o tipo de vida que produzirá a ação que sabemos ser certa e a condição que queremos desfrutar. Essa é a característica de caráter humano que explica por que a estrada para o inferno é pavimentada com boas intenções. Nós pretendemos o que é certo, mas evitamos a vida que o tornaria realidade. A gente quer ser aprendiz, a gente quer alegria, a gente quer paz, a gente quer tudo isso. Não é o problema do que nós queremos. Mas o problema é que nem sempre nós estamos dispostos a adotar um estilo de vida para que isso seja, para que isso aconteça. A gente não está disposto, muitas vezes, a reorganizar a nossa vida para que isso aconteça. A gente não está disposto, às vezes, a pegar menos matéria para poder ter mais tempo para estar com Deus e com as pessoas. A gente não está disposto a dizer alguns nãos para algumas pessoas, porque isso pode estar pode prejudicar a nossa relação com aquelas pessoas. Mas será que o fato de você não dizer esse não está prejudicando o seu relacionamento com Deus? A gente precisa estar disposto a dar passos, irmãos, para adotar um estilo de vida condizente com o estilo de vida de Jesus, um estilo de vida de um discípulo. E a minha aplicação final para nós nessa manhã é: você precisa simplificar a sua vida, focando no que realmente importa. Então, vá cortando lentamente tudo que te gasta energia, tempo desnecessariamente, e em seguida adicione uma de cada vez, as práticas de Jesus. Quais são as práticas de Jesus? A gente poderia citar uma lista aqui, mas vou falar alguns. Silêncio e solitude, passar tempo sozinho, tempo de reflexão, tempo de oração. Jejum, se eu puder fazer jejuns regulares. Leitura das Escrituras. Tempos de oração, talvez até ao longo do dia. Vida em comunidade. Sabático. Culto de domingo. Ou seja, uma vida simples.
A ideia é que isso aconteça lentamente, né? Pode levar anos para você conseguir colocar todas essas práticas na sua vida, como uma rotina, como um hábito. É um processo que todos nós aqui vamos passar ou já estamos passando. Mas o ponto é que nós vivemos em um mundo muito barulhento, não é verdade? Que acaba não só influenciando a nossa vida cotidiana, mas atrapalha a nossa capacidade de estar com Deus. A gente precisa aprender a redirecionar os nossos pensamentos a Ele constantemente. E o fato é que existe paz no meio de todos esses barulhos. Então, por que não começar a praticar hoje o caminho de Jesus? Amém, irmãos? Era isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Tenham um ótimo domingo e até mais. Um abraço.